Ok, Vi? 1, 2, 3, pronto? Bom dia, novamente, né, para cada um de vocês. Um bom dia com gostinho de boa tarde já, né, caminhando para a tarde. É um prazer estar aqui com vocês, me sinto honrada, privilegiada, agradeço nosso Ministério de Ensino por ter me incumbido dessa responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade, né, Tia Ali? A gente ensinar, transmitir aquilo que a gente aprendeu com outras pessoas é uma grande responsabilidade, mas uma necessidade. Foi para isso que o Senhor nos chamou. A gente aprende e ensina, transfere, né? Transfere, influencia. Então é muito bom poder estar com vocês. Você vai. Ele está falando assim para. E aí eu falei assim, ó, eu fiquei lá assim, a tia Lia falou assim, pastor André, é você ou o pastor Cícero, qual caminho? Aí eu cheguei para ele e falei, meu bem, então você vai, né? Porque você é bom no negócio. Aí fica uma semana inteira, eu falei, não, então tá certo, ficou ele. Só que aí, infelizmente, ele não se sentiu bem, ficou para eu fazer. Eu falei, já entendi, Espírito Santo, tudinho, é eu, já entendi. E eu fiquei correndo ali, eu colocando para ele. Já confesso meu pecado. Deu certo aí, Vi? Vamos, Vi, já vai 5 minutos. Mas é muito bom poder falar do grupo pequeno, né, de célula. Ainda mais quando você já vivenciou assim. Num cantinho? Ai, esqueci que tem que ficar mudando esse negocinho aí, com esse palitinho, né? Então muda, tia Lia. A tia Lia vai ser minha assistente. Então, assim, como eu estava falando, né? Falar do PG, do grupo pequeno, de célula, é algo muito bom, porque quando você já vivenciou isso na prática, ou seja, tenho 22 anos de conversão, então já tenho uma caminhada boa, assim, de vivenciar células, grupos pequenos, e isso é muito bom. E aqui, como o tema fala lá, né, olha, eu vejo um grande valor, e a gente vai compartilhar as nossas experiências. E o que mais me atraiu e me fez permanecer no PG? Gente, eu fiquei meditando quando eu vi essa pergunta e me veio à memória, assim, como o pastor de Arley, ele vivenciou quando ele recebeu o batismo do Espírito. O próprio Espírito me trouxe à memória quando foi lá no início de tudo, porque eu estou na Igreja de Cristo desde o início, lá em Campinas, quando nós transicionamos, aquela transição, vivemos a transição todinha para grupos pequenos, os protótipos. Então, assim, aí o Espírito Santo foi me trazendo à memória, como eu fiquei feliz de relembrar isso. Sabe, tudo aquilo que eu vivi dentro de um grupo de célula. Por quê? Antes de me tornar uma líder, eu vivenciei, eu vivi aquilo na íntegra. Então, foi muito importante, porque quando eu comecei a viver num pequeno grupo, foi num momento muito difícil da minha vida. Então, assim, lá naquele lugar, eu recebi tanto amor, eu recebi tanto aconchego, tanto cuidado, tanto zelo. Então, assim, eu tenho muito amor, tanto é que o Cícero fala assim, meu bem, nós nunca vamos deixar de viver numa célula. E, inclusive, eu tenho uma célula na minha casa. Por quê? Porque é algo especial para nós. E eu vejo isso no meu coração como gratidão a Deus por todo o cuidado. E eu brinco muito, falo, Senhor, todos os dias eu acordo e falo, Senhor, obrigada por o Senhor cuidar e me amar tanto. Todos os dias eu falo isso para Deus. Eu acordo e falo, Senhor, obrigada por o Senhor me amar tanto. Me sinto privilegiada pelo amor e o cuidado de Deus. Então, desde o início, lá atrás, a minha filha hoje tem 22 anos, a Sara. A minha conversão é praticamente a data do tempo de vida da Sara. Porque foi assim que o Senhor começou a fazer na minha vida, né? Então, vamos lá, olha lá, o que mais, né? Olha lá, por que eu vejo valor, né? O tema, gente, é um tema extraordinário. Nós precisamos memorizar isso e guardar isso no nosso coração. Nós precisamos valorizar as coisas. E olha lá, eu vejo valor porque é a aplicação da palavra. No grupo pequeno, quando nós vivenciamos a palavra, ela traz transformação para mim e sua vida. Ela traz libertação. Como eu gosto disso. Porque isso foi real na minha vida. Trouxe libertação, transformação, confronto. A palavra nos confronta a ser pessoas melhores, sim ou não? É através da palavra. E quando nós vivenciamos isso no grupo pequeno, olha o que diz a palavra de Deus, o que é essencialmente a vivência do princípio de aplicação dessa palavra. Olha aqui, ó.
Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, nós não podemos ser somente ouvintes. Quando nós somos ouvintes, somente ouvintes dessa palavra e não praticamos, nós nos tornamos pessoas negligentes. Nós temos que entender e aprender esse princípio. E nós que somos pessoas que facilitamos isso nas células, estamos falando aqui para pastores de células, nós temos que facilitar isso no nosso grupo. Sabe? Para que as pessoas possam entender esse princípio, de não só ouvir, mas praticar. Tudo aquilo que você ouve na célula deve ser praticado. Deve ser praticado durante a semana. E a gente costuma falar que na célula é só aquilo que você viveu durante a semana. E essa palavra, igual como diz a palavra de Deus, ó, que nós temos que pôr em prática. Só alguma coisa? Uma, duas coisas? O que está escrito lá? Tudo. Isso aí. Tudo. É tudo que você aprendeu. Você aprendeu algo na célula, você tem que praticar. Você tem que ensinar as pessoas do seu grupo a praticar, colocar isso em prática. Você ouviu um ensino na palavra de Deus lá na sua célula falando sobre a pessoa conviver com outra na área do casamento sem estar casada. Nós precisamos ensinar isso para as pessoas no nosso grupo. Olha, a palavra de Deus diz que é pecado. A palavra de Deus diz que é prostituição. Então a gente precisa ensinar isso para as pessoas. Não, elas não só ouvir, não, está tudo bem, estou ouvindo e continua a mesma coisa. Nós entendemos que existe um processo. Tudo na nossa vida é um processo, mas esse princípio da prática, nós temos que desenvolver na vida das pessoas. Nós precisamos. E isso particularmente começa de início em nós. Se eu estou ali naquele grupo, se eu sou um líder, se eu sou um facilitador, eu preciso viver isso para que as pessoas possam olhar para mim e falar, ali eu tenho um modelo. Ela está falando algo que ela vive. Assim como Jesus. Jesus ensinava, mas antes de todo o ensinamento, ele viveu. Ele praticou. E ele vivia uma vida contínua de prática daquilo que ele ensinava. Então, nós precisamos pôr em prática isso e ensinar, sabe? Cada um daquelas pessoas que está nos nossos grupos a vivenciar isso de uma forma muito íntegra, muito real na vida, sabe? Não, eu cheguei... Olha, quando eu liderei célula lá no início, eu fiquei uma célula há mais de anos. E o pastor Jarley falava assim, meu Deus do céu, André, você não vai multiplicar seu grupo? Eu falei, pastor, estou tentando. Irmãos, eu ia para aquele quarto de oração e chorava, falava, Deus, dai-me filhos, Pai, eu preciso multiplicar essa célula, eu preciso de honrar o meu líder, eu preciso, e ficava, gente, pensa na oração de choro, era eu. Porque eu falava assim, como assim, todo mundo multiplica e eu não? Mas eu nunca perdi a fé no meu coração, que as coisas iam acontecer. Por quê? Porque eu estava dando o meu melhor. Porque eu estava fazendo tudo aquilo que eu estava aprendendo. E, modestamente, eu tinha um discipulador muito cheio do Espírito Santo, que era o pastor Valmir. E ele me ensinava assim com muito amor. Ele chegava e falava, ele me chamava Canelinha de Fogo. Eu falava, Canelinha de Fogo, pode continuar firme aí que vai dar certo. O Espírito Santo vai encher você, e essa célula sua vai crescer, vai multiplicar. Irmãos, não deu outra. Eu multipliquei a minha célula em 5 naquele ano. Foi chegando gente, eu não sabia como é que eu ia cuidar. E a minha célula era uma coisa interessante. Por quê? Porque tinha mais mulheres do que homens. Praticamente minha célula é célula de mulheres. Porque a líder era mulher, né? É interessante isso. Aí, quando as esposas foram começando a chegar, inclusive a Maria das Dor, Fabiana, tudo é fruto da minha célula. Aí elas começaram a vir e trazer os esposos. Aí eu falei assim, Jesus, e agora como que eu vou ajudar esse tanto de homem? Aí foi quando eu comecei a orar. Falei, Jesus, eu nunca pedi isso para o senhor não, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Por causa do seu ministério, agora eu preciso do companheiro. Como é que eu vou cuidar desses homens aí? Foi quando o Senhor moveu e trabalhou no meu coração tudo isso e trouxe o meu esposo. Então, assim, tem coisas que a gente precisa de ter esse entendimento, esse discernimento. E aí diz aí também, né, o que é essencial a vivência do princípio de aplicação da palavra. Vamos lá. O conhecimento da palavra sem prática não traz transformação em nossas vidas. Conhecimento sem prática nos leva ao legalismo. Tanto que isso é sério, gente. Irmãos,
Ninguém quer seguir um líder que não vive transparente. Ninguém quer seguir uma liderança onde ela não vê honestidade na pessoa. É igual criança. Criança, quando você vai ensinar, se você não vivenciar aquilo que você está falando para ela, ela fala automaticamente para você. Justamente. E voltando aqui para a criança, elas são muito sinceras e elas são muito perspicazes. Elas observam tudo, pelo menos o meu. Os meus filhos desde pequeno. O Elias, eu vou te falar uma coisa, o Elias é observador extremo. Se você falar para ele algo que você não viu, ele vai falar assim, mas você está falando, você não faz isso? É automático, tia Lia. Automático. Você não faz, para que você está falando? Você não faz. Aí a gente usa aquela tática, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é assim? Não, mas é porque eu não fiz, eu tenho que fazer. Então, é muito mais fácil quando você vivencia isso na transparência e na prática, como diz a pastora Ju, disse aqui, você não vai precisar nem pregar para as pessoas. Elas vão olhar para você e ver Jesus, falar, olha, realmente, é assim mesmo, olha lá, a pastora disse isso e realmente é dessa forma que ela vive. É igual você exigir que a pessoa fale, você está pregando sobre santidade, você vive uma vida de prostituição, de mentira. No período que eu fiquei solteira, no tempo da viuvez, que eu fiquei solteira, tanto é que na minha época, muitas jovens que congregavam, até hoje, muitas que permanecem na igreja, falavam assim, não, Andréia, realmente a sua índole, o seu caráter é diferenciado, porque você pode perguntar para qualquer pessoa da igreja, tia Lia está aqui, não me deixa mentir. Eu nunca, depois que eu fiquei solteira, antes de me casar, que eu me envolvi com outro relacionamento. Eu tinha um propósito. O meu propósito era viver uma vida de santidade, fazer aquilo que o Senhor me chamou. Eu tinha um chamado, tinha convicção dele, e que o Senhor realmente ia transformar a minha vida e usar a minha vida para ajudar outras pessoas. Então, tanto é que depois que eu me casei, o meu namoro foi tudo debaixo de santidade, passei por corte, sabe? Eu podia falar sobre santidade para as pessoas, para os jovens. Tanto é que muitos jovens vinham até mim para falar, como é que a senhora faz? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue ter uma vida de santidade? Como que você consegue, sabe, viver tudo isso? Então, para várias pessoas eu tive momentos de conversa sobre isso. Mas por que isso? Transparência. As pessoas olham para você e vai falar, não, realmente, ali ela tem autoridade para falar. Ali ela pode falar na minha vida. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Esse conhecimento, na prática, ela tem que trazer transformação. Se eu entendo, eu recebo lá no meu grupo a palavra onde diz que eu tenho que deixar a mentira, que é pecado, as pessoas têm que começar a vivenciar isso e olhar para mim e falar, não, realmente, trouxe transformação na vida da Jaqueline. Ela, menina, ela chegou na célula, pensa na mulher tribulosa, mentirosa. Mas depois começou a vivenciar no grupo, começou a ter comunhão, começou a ter aquele momento de edificação, de aplicação da palavra. Como a Jaque mudou! Uau! Ela é uma nova pessoa, uma nova mulher. Eu tenho até gosto de ficar perto dela, porque antes, quem gosta de ficar perto de mentiroso? Ninguém, gente. Todo mundo fica assim, ó, entediado, fala, nossa, é mentira, tudo que fala é mentira, tudo que fala é mentira. Então, a gente precisa, sabe, entender que essa palavra tem que trazer prática e transformação na minha vida. E da mesma forma, você também tem que trazer isso para o seu grupo. Conhecimento sem prática nos leva ao legalismo. Como o PG contribui na vivência e consolidação do propósito da aplicação da palavra? Olha lá, gente, minha experiência no PG foi um dos momentos mais difíceis, como eu havia dito no início, onde a prática da palavra trouxe transformações e únicas e verdadeiras na minha vida. Irmãos, antes de eu conhecer Jesus, porque eu conheci Jesus, logo a gente começou as células protóticas. Foi tudo assim, praticamente no mesmo ano, ali foi tudo muito corrido. Então, quando eu me converti na igreja, começou o processo, a tia Lia não estava na igreja ainda. Depois, logo ela veio. E nós vizinhas, eu desde adolescente, não, de 10 anos eu mudei para São José, 10, 11 anos. Então, a gente já era vizinha de frente, assim, ó. Tanto é que, quando a tia Lia foi passar pelo encontro, eu ministrei no encontro dela, foi tão interessante. Como essa tia Lia chorou, gente do céu, a tia Lia chorou, eu olhei assim e falei, gente, está parecendo eu chorando lá em Firminópolis.
Essa tia Lia se derramou em lágrimas. Eu falei, meu Deus! Muito sensível, a tia Lia toda vez foi muito sensível ao Espírito. Então, assim, sempre somos vizinhas, conhecidas, né, amiga da minha mãe, então é um certo conhecimento. Então, quando ela me viu, ela falou, gente, mas que bom, André, né, converteu e tal. Mas, devido às experiências dolorosas, foi quando eu fui para a igreja, né? Fiquei viúva, perdi o pai das meninas, e começou todo o processo na minha vida de transformação. Mas eu tinha algo tão definido no meu coração, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Quando eu entendi que só Jesus podia mudar a minha vida, eu falei, eu tenho que dar um basta radical na minha vida, mudar toda a prática que eu vivi antes de conhecer Jesus. E aí, aceitei Jesus, fui para o encontro, eu fui uma das primeiras pessoas também lá da Igreja de Cristo que foi para o encontro com Deus, foi algo que marcou a minha vida, que trago marcas até hoje no meu coração, por isso. Aí depois nós começamos a transição das células protótipas na nossa igreja. E aí a gente começou a participar. Gente, como eu amava aquilo. Porque toda vez que eu chegava naquele grupo, eu me sentia acolhida, protegida, amada. E eu sentava ali, sabe, e ouvia aquelas palavras sendo ministradas através da edificação. Eu falava, gente, que coisa tremenda isso aqui. Então, para mim, tudo era novidade. E eu tinha algo definido no meu coração, que eu queria uma vida transformada. Tudo aquilo que eu praticava no meu passado, que era pecado, eu apaguei, irmãos. Foi uma coisa tão radical na minha vida que as pessoas já falam assim, a minha família achava que eu estava ficando doida. Minha mãe falou assim, minha filha, não está muito normal. Mas não é, porque aquilo ali eu tinha algo convicto no meu coração. Então, através de um grupo pequeno, foi onde eu aprendi, através daqueles momentos da palavra, do compartilhar a palavra, aonde eu tinha que mudar. E eu tinha algo no meu coração, eu quero transformação na minha vida. Eu não quero mais viver como eu vivia antes. Eu não quero ter uma vida de prostituição, porque quando você mora junto com um homem que você não é casada, você está prostituindo. Então, num grupo, quando eu aprendi isso, eu falei, meu Deus do céu, como eu tive uma vida errada, tudo bagunçada. Então, foi o tempo aonde eu aprendi, aonde eu vivenciei os princípios, aonde o meu líder me ensinou a vivenciar esses princípios, e aonde eu coloquei em prática, porque eu via as pessoas ali naquele lugar me ensinando isso. Então, é importante. Às vezes você fala assim, eu fico meio constrangido, pastor, às vezes naquele momento lá da palavra, de falar uma coisa mais dura, às vezes de falar alguma coisa mais que o Espírito está me falando, direcionando, sabe, através de santidade. Irmãos, você está ali como um pastor. Então, não se sinta assim. O Senhor te disse para dizer, diga em amor, corrija em amor, instrua em amor, sabe? Leve aquelas pessoas a entender o princípio da prática. Você precisa de praticar para você alcançar a sua vitória, para você alcançar a sua transformação. Então, são momentos naquela hora ali, gente, que é de extremo valor. Deixa a pessoa falar, abrir o coração. Gente, nas células, toda a vida, eu nunca tive dificuldade para falar, né? Vocês percebem. Mas na célula é um momento assim onde eu tinha aquele prazer de ouvir, mas também de falar. Como eu era edificada, como eu sou edificada no momento naqueles momentos de compartilhar. Eu gosto muito. Então, é um momento onde nós precisamos, sabe, dar espaço para as pessoas também. Mesmo que às vezes um tempinho mais restrito, né? Tem gente que fala muito, mas a gente sempre ter controle daqueles momentos. E aprender, né? Essas experiências, elas devem trazer mudanças verdadeiras no nosso coração. As pessoas que estão no seu grupo, elas têm que passar por esses processos, mas quando chegar lá na frente, falar, não, realmente, foi neste lugar que eu recebi ajuda, que eu fui transformada, que eu alcancei essa pessoa a qual sou hoje. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Pensa, você está viúva com 2 crianças pequenas, sem destino, sem direção. E naquele lugar, gente, como eu fui acolhida. Como eu fui acolhida? Muitas e muitas vezes, era momento de choro, só chorava, e aquele grupo me acolhia, aquele grupo ministrava na minha vida palavras de fé, palavras de esperança. Então, assim, por isso que eu tenho muito amor pelas células, eu tenho amor, eu tenho uma gratidão a Deus, porque tudo que eu aprendi, todo o meu desenvolvimento, foi dentro de um grupo pequeno, junto com a liderança, sempre, desde quando eu me converti. A minha opção de vida foi essa, de me envolver com as coisas de Deus, de me envolver com a liderança, criar os meus filhos, tudo debaixo desse princípio. Então, vale a pena, o grupo de célula vale a pena, gente.
De que forma poderíamos ser mais eficientes na multiplicação do propósito da aplicação da palavra por meio dos nossos PGs? Conduzir o grupo na pergunta de aplicação da edificação trará uma atmosfera de consciência em relação ao ensino da palavra compartilhada. Gente, isso aí é muito importante. No momento dessa aplicação, nós, como pastores de células, temos a obrigação, obrigatoriedade, isso, de levar essas pessoas a aplicar essa palavra. Sempre na primeira pessoa você deve ouvir a resposta, né? Eu farei assim, eu vou mudar, eu vou praticar sim, eu farei isso. Então nunca, mas fulano fez. Gente, isso é tão importante. Você sempre conduzir essas pessoas a essa aplicação na primeira pessoa. Orientar, falando, sim, mas eu entendo. Fulano falou assim, mas e você? O que você fará? O que você vai colocar em prática nesse sentido? Então, assim, é algo que por isso que eu falo assim, falei que as células muitas vezes a gente é confrontada, porque através dessa aplicação, muitas vezes nós mesmos somos confrontados naquela resposta. Por isso que é necessário, então, nunca deixar de fazer essas perguntas, trazendo, né, para cada uma dessas pessoas aquilo que é a aplicação da edificação. Então, a gente não pode deixar de fazer. E, às vezes, tem grupos que a gente vai, que a gente vê algumas pessoas, elas sempre passam por cima, né? Fala, não, tá bom, falou e tal, mas a aplicação, gente, ela é essencial, porque através dessa aplicação é onde você vai checar se realmente a pessoa está entendendo aquilo que você está ministrando. Quando a pessoa, às vezes, ela não responde da forma que você quer ouvir ou que é necessário ouvir, é onde ela está te deixando dando a deixa, é o feedback automático ali na célula, que ela também realmente ela não está entendendo aquilo que a palavra está sendo ministrada. Então, sempre nós devemos olhar para esse lado e sempre levar a pessoa a entender que é ela. Não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, é o irmão que estava comigo lá no culto. Não, é você. E você? Tem casos que às vezes vai ter necessidade de você ter que dar uma puxadinha, a pessoa, tem pessoa, né, que gosta tanto de falar que ela só viaja na maionese, não é? Você vai ter que puxar ela de novo, falar assim, sim, mas e aí? Mas e você? Fulano fez assim, mas e você? Até você conseguir, né? Às vezes numa reunião você não vai conseguir, às vezes na próxima, mas você vai insistindo até a pessoa entender o propósito daquela edificação. Porque só assim vai acontecer a verdadeira transformação na vida da pessoa. Amém? Dê valor ao que não tem preço. Nós precisamos valorizar as nossas células, as nossas reuniões, valorizar, sabe, cada vida que ali está. Se tem alguém ali naquela reunião, foi Deus quem enviou para você cuidar. E nós, como pastores de células, nós não podemos, sabe, ser negligentes com o bem mais precioso que o Senhor nos deu, que foram vidas. Se você está naquele lugar, existe um propósito. Se você está naquele lugar, com aquelas pessoas, é porque Deus incumbiu você e a mim de cuidar delas, de ensinar, de levar elas a praticar tudo aquilo que elas aprenderem naquele lugar. E não só, né, os momentos que você vive de comunhão. É engraçado, eu falo assim, eu lembro muito da Fabiana na minha célula em Campinas, porque foi nas células, na célula em Campinas, nós vivemos momentos de poder poderosos, irmãos. De momento, na minha célula, eu nunca esqueço, nós vivenciamos, a Fabiana é fruto de cura. O Senhor curou ela na célula, ela tinha problema de saúde, Deus curou ela, fez uma cirurgia lá no meio da célula. Então, assim, a gente, às vezes, muitas pessoas banalizam, falam assim, é só uma reunião. Não é, irmão, só uma reunião. É o momento onde o Senhor manifesta o seu poder, o Senhor manifesta os dons em cada um de nós, sabe? Aonde o mover do corpo de Cristo acontece, aonde os dons são manifestados e a cura, transformação, restauração acontece. Eu sou prova disso, eu vivenciei isso várias vezes nas nossas células. Várias vezes. Fabiana foi
é testemunho vivo de cura, ela foi curada na nossa célula. Outras irmãs receberam cura, a pastora Geni também foi curada na nossa célula. Então, assim, a gente não pode simplesmente falar, hoje é uma célula, tudo bem. Não. Hoje acontecerá uma reunião onde haverá o poder e a manifestação da glória de Deus. É aonde as coisas vão acontecer, é aonde nós seremos edificados, é aonde nós iremos sim uns ajudar os outros. A sua experiência vai falar na minha vida, a minha experiência vai falar na sua vida, e ali juntos nós iremos sim receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós, como povo de Deus, como igreja. Amém, queridos? Então precisamos valorizar, sabe, esse momento da palavra, esse momento de estarmos juntos, esse momento de ensinar a palavra, que eu e você, em nome de Jesus, sejamos facilitadores, a qual o Senhor vai nos usar para levar, sabe, esse conhecimento às pessoas, essa clareza, onde as pessoas vão olhar para nós e falar, realmente, eu quero seguir a Thalita porque eu vejo transparência, eu vejo que ela cumpre aquilo que ela diz, ela vive aquilo que ela fala. Então isso é muito importante, amém, queridos? E que o Senhor possa, sim, derramar sobre a sua vida nessa manhã a graça necessária para isso, para que você seja um pastor idôneo, um pastor de célula cuidadoso, amoroso, né, pastora Cecília, empenhado, dedicado, e que você possa, sim, fazer cumprir tudo aquilo que a palavra nos manda fazer. Não sermos só ouvintes, mas praticantes. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Pai. Obrigada por nos amar tanto. Obrigada, Senhor, por nos escolher. Nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. Pai, é o Senhor que nos capacita. E nessa manhã eu quero pedir ao Senhor, capacita cada um desses pastores de células. Pai, que cada um deles sejam, sim, Pai, instrumentos do Senhor, Pai, para levar transformação, para levar, Pai, conhecimento para as pessoas de cada um desses grupos. Deus, desde já nós te bendizemos, te agradecemos, ó Deus. Faça de nós não somente ouvintes, Senhor, mas praticantes. Tudo aquilo que nós ouvirmos, Pai, nós praticarmos, ó Pai, na nossa vida e depois ensinar as pessoas a qual o Senhor confiou a nós. Pai, muito obrigada, Pai, pela vida de cada um desses pastores de células. Muito obrigada por cada um, Pai, dos nossos grupos de PG. Obrigado pela nossa liderança. Obrigado pelos nossos líderes de ensino. Pai, como nós somos gratos ao Senhor pela vida deles, Pai. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos, te bendizemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. E tchau, tchau. Sim, ao Ministério Infantil. Vamos contribuir, queridos? Vamos ajudar.